Bom dia, pessoal, muito bom dia. Começando aqui a nossa live de toda segunda-feira, 8 horas da manhã, descomplicando a constelação familiar. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui hoje, quem vai estar aqui no futuro, essa live vai ficando gravada para trazer para vocês assim mais clareza sobre a constelação familiar, para vocês entenderem assim, de forma mais descomplicada, né? Tentando trazer para vocês assim, mais clareza em relação ao que é a constelação familiar. Por que a constelação familiar é tão difícil de explicar, né? As pessoas muitas vezes falam, não, mas eu não consigo explicar o que é a constelação familiar. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, para trazer toda essa clareza da constelação, porque realmente a constelação familiar é algo muito novo, né? É algo muito diferente do que as pessoas estão aí habituadas, né? E nos movimentos entender. Porque a constelação familiar, geralmente as terapias, elas trabalham no nível pessoal, né, do ser, do indivíduo. A constelação familiar, não, ela trabalha na alma, ela trabalha no coletivo, onde a gente está sistêmico. Então, a constelação, ela também nos convida a ter um novo olhar mais sistêmico, mais amplo, né? Ela amplia a nossa visão, entendendo que nós não somos só nós fazemos parte de algo maior, que é todo o nosso sistema familiar, que é o sistema que a gente se vincula, que a gente mais se vincula é o nosso sistema familiar. Então, se tiver alguém, quiserem chamar, né, convidar para vir participar dessa live, para poder estar aqui junto com a gente, para poder entender um pouquinho mais sobre a constelação, chama e manda os aviãozinhos, vou até mandar uns aviãozinhos aqui, para algumas pessoas virem, se quiserem vir participar, chamar as pessoas para estarem aqui com a gente. Então, eu falando então voltando aqui para a consciência, né, para essa consciência coletiva, essa visão sistêmica, que é uma visão mais ampla, entendendo que a gente não é uma alma só, a gente faz parte de uma alma maior, que é a alma da nossa família. E esse lugar onde que a gente atua, que é dentro da constelação familiar, os movimentos eles são totalmente inconscientes, porque na sua consciência pessoal, você até vê as questões, vai trabalhando muitas questões, né? Às vezes muitas feridas, traumas, enfim. Mas dentro da constelação familiar, que é nesse movimento que atua onde? Dentro da sua alma, ele é totalmente inconsciente. A gente faz movimentos totalmente inconscientes ali por fidelidade, por movimentos em direção ao nosso clã, ao nosso sistema familiar. Então, muito importante a gente entender isso, porque sabe aquilo, todas essas questões de vocês, que vocês falam assim, nossa, eu faço, já estudei, já entendi, mas não consigo mudar. Isso está onde? Está na sua consciência coletiva, está nesse seu movimento interno de alma consciente, porque é nesse lugar que a constelação familiar atua, é nesse lugar que ele faz os sentimentos. E a constelação, ela não está aqui no pensar, por isso que ela é tão difícil das pessoas entenderem, porque ela não tem como entender, até mesmo as pessoas às vezes vêm fazer uma constelação. Eu falo, fica uns dias, guarda a sua constelação com você, para você fazer seus movimentos, que é o seu sentimento. Porque às vezes se você conta para uma pessoa, ela não vai entender, porque o movimento que acontece numa constelação é totalmente no sentimento. Totalmente aqui, ó, no seu sentimento. E como que esse sentimento, ele se manifesta na nossa vida, né? Como que esse sentir se manifesta na nossa vida? Através do nosso corpo. Através do nosso corpo. Então, quanto mais rígido nós estamos, quanto mais rigidez, quanto mais as questões que a gente está com o nosso corpo, mais a nossa alma está rígida, o nosso sentir está rígido e a gente vai enrijecendo todo o nosso corpo, criando, né? A gente não sabe aí de onde que vem muitas das nossas doenças, muitas questões na nossa alma, lealdades invisíveis, mas muita questão nesses movimentos de alma, porque o nosso sentir, ele não é só nosso. Né? Na transgeracionalidade, fala que a gente carrega 7 gerações dentro da gente, dentro aqui de todo o nosso DNA. Então, se você pensar 7 gerações, é mais ou menos 250 anos. Pensa nisso. Então, quantas coisas nós temos dentro da gente. Mas não são coisas ruins, né? São muitas lutas, são muitos sofrimentos, são muitas dificuldades, mas também são muitas vidas, são muitos caminhos que foram abertos, são muitos espaços que foram aí sendo abertos para que nós pudéssemos todos estar aqui hoje. E na constelação familiar, os nossos nós, que a gente vai trabalhando o quê? As nossas relações, os nós, onde que tá esses nós aí nas nossas gerações anteriores. A gente trabalha com 3 gerações, tá? A gente trabalha ali com 3 gerações, mas liberando essas 3 gerações, a gente libera todo o fluxo de vida. Então, aonde que a constelação vai atuar? Nesse movimento inconsciente da sua alma e aonde você não está vendo, liberando o fluxo. Porque na visão sistêmica, no pensamento sistêmico,
nós fazemos parte de um todo composto de partes que se interconectam. Então, esse todo não são só as partes e as suas interconexões. E muito interessante, porque nesse lugar que a gente amplia esse pensamento, né, não é sobre evoluir, tá, gente? É sobre expansão de consciência, é sobre expandir, abrir. Quando você faz uma constelação, o que acontece com você? Você abre o seu olhar. A constelação ela traz um novo olhar para a sua vida, ela vai te expandir naquilo ali que você não estava conseguindo ver, naqueles seus emaranhamentos que você não estava conseguindo entender de onde que aquilo estava vindo, aquele movimento inconsciente. Por isso que ele é tão profundo, esse movimento. E o pensamento sistêmico que está dentro disso, dessa consciência coletiva, é essas partes todas e essas interconexões entre essas partes. Porque é nessas interconexões, nesses relacionamentos, que fica obstruído. Mas pensa que se é obstruído uma questão lá com a sua avó, uma relação que não foi bem resolvida, uma questão que aconteceu que não foi digerida pelo sistema e as pessoas acreditavam que aquilo ali não deveria ter sido daquele jeito, o que acontece com aquela alma daquela família? Aquele fluxo de vida fica interrompido e as próximas gerações querem compensar aquela dor. E aí ela faz esse movimento que foi o que eu falei na live da segunda-feira passada, essas lealdades invisíveis, ela quer compensar aquela dor. Então, até que algum dessas gerações desobstrua esse fluxo de vida. Então, o que acontece com essas questões, né, que vão ficando obstruídas e a gente vai ficando também com a vida obstruída, porque as nossas partes é como se as mangueirinhas estivessem todas dobradas. É como se essas mangueiras estivessem todas obstruídas. E que essas mangueirinhas é aonde? É as interconexões. Então, é o todo formado de partes e todas as partes que se interconectam. Que esse é o pensamento sistêmico, para vocês terem uma visão mais ampla. Pensa, e esse é um pensamento muito hoje da modernidade. Você pensa, por exemplo, o seu celular. Ele é cheio tem tudo dentro do seu celular, ele é cheio de partes e muitas partes vão se interconectando. Você faz um pagamento no banco, você já transfere isso pelo WhatsApp, não é assim? Você já pega uma questão do e-mail, pega um arquivo, já usa para fazer outra coisa. Então, assim, são formatos. Esse já é um pensamento sustentável, é um pensamento que não é para poder. Para poder prejudicar a gente. É um pensamento que vai nos ampliar cada vez mais no mundo, entendendo que a gente faz parte de um todo, né? Dentro do nosso planeta também, cada atitude que você tem, você está impactando em todos os outros, né? Em vários outros lugares, né? Que eles falam do efeito borboleta, que é um filme muito bacana, que uma coisa que você faz aqui, você impacta alguém que está lá no Japão. É isso, é um pensar sistêmico, que a gente faz parte desse todo, que a gente compõe esse todo. Só que esse todo está dentro da gente. E não tem como a gente escolher o que a gente vai ter de o que a gente vai ter do outro. A gente precisa entender que nós somos tudo isso, porque não adianta você querer ser uma coisa totalmente diferente que você é. Que você... Por exemplo, é uma questão que você, tipo assim, eu não quero ser de jeito nenhum igual a minha mãe. Não, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, mas você pode fazer um pouco diferente. Mas igual não tem jeito. Porque cada família tem a sua estrutura. Tem famílias, a gente fala que cada família tem sua música, né? Muito lindo isso. Mas cada família tem uma música. Por exemplo, tem famílias que são mais sérias, tem famílias que são mais conservadoras, tem famílias que são mais alegres e divertidas. Por exemplo, pensa um casamento. Tem família que todo mundo que casa faz festas de dias. Tem família que os casamentos ninguém nem fica sabendo. Todos casam ali, vão morar junto e naquele ali não comunica pra ninguém. Tem famílias que são mais festeiras, tem famílias que nem tanto, né? Tem famílias que são... Tem família de tudo quanto é jeito. Então, a gente faz parte dessa família. E a gente pode fazer um pouquinho diferente, mas a gente não vai deixar de ser aquela família, porque aquilo ali faz parte da nossa estrutura. E a gente precisa entender que a gente tem a nossa individualidade, mas composta por tudo isso que já foi. E essa que é a grande dificuldade, né, das pessoas, porque elas querem, o que eu vim falar aqui para vocês, sobre a questão da gente tomar o nosso pai e tomar a nossa mãe, né, dentro da constelação familiar. Por quê? Porque a vida, ela vem de algum lugar, ela chega de uma fonte infinita e ela vai passando pelos nossos antepassados até chegar nos nossos pais, que chega pra gente. Só que qual que é o nosso olhar em direção a esses pais, né? A gente olha para as pessoas, para esse mental, a gente está nessa consciência mental, né? Ah, minha mãe, meu pai, né? Muito difícil. Famílias disfuncionais,
pais narcisistas, pais tóxicos, pais abusivos. Muitas pessoas aqui, né, que vão passar por esse vídeo vão saber que passa por tudo isso. Pais que não cuidam dos filhos, pais que vão embora, pais que abandonam. Mas a proposta aqui não é essa. Não é olhar para os pais, a gente olha para a vida que vem desses pais. E muitas vezes a nossa vida não flui porque a gente não consegue olhar para esses pais. Por quê? Porque essa vida e esse fluxo de vida chega para a gente através desses pais. Né? Então toda a ancestralidade, com o nosso pai vem toda a ancestralidade dele, com a nossa mãe vem toda a ancestralidade dela. E a gente não olha. Então a nossa vida, ela chega quando? Quando que essa vida chega? Ela chega na nossa concepção. Quando nós somos concebidos, é nesse lugar que vem a nossa vida. Então, quem são os nossos pais? Os nossos pais são quem nos concedem a vida, tá? Então, a gente trazendo isso, essa clareza. Então, mas meu pai foi embora, ou meu pai nem sabe que eu existo. A minha mãe, ela não me cuidou, ela me deu para minha avó, ou ela me deu para adoção. Sim, mas ela te deu a vida, ela te deu tudo de mais precioso que você tem, eles deram para você. Se você perder tudo agora, tudo, sua roupa, seu dinheiro, tudo, as pessoas que você ama, tudo, você ainda tem o quê? A vida para fazer alguma coisa com ela. Então o que você tem de mais valioso aí é a sua vida. E o meu convite, quando a gente fala de olhar para os pais, é a gente olhar para a vida, para essa vida que chegou. E ela chega através de uma força maior. E esses pais, de alguma forma, através dessa força maior, eles teriam que ser os nossos pais. Então, parem primeiro de achar que não devia ter sido assim, né? Que a gente não devia ter nascido assim, porque algumas pessoas são filhas de estupro, algumas pessoas são filhas de abusos, algumas pessoas são filhas de pais que foram embora, né? De pessoas que têm dificuldades mentais. Sim, mas é o jeito que a vida chegou pra gente. Então, o convite aqui é pra gente olhar pra vida, porque o que você pode querer da vida, a mais dessa vida, se o jeito que a vida chegou para você, você não recebe. Entende? Isso é muito profundo. E a gente trabalha muito isso na constelação familiar. Porque quando a gente é gerado, né, na barriga da nossa mãe, a nossa mãe, ela que se propõe a carregar a gente na barriga dela, ela abre a porta da vida pra gente. Ela abre a porta da vida, né? Ela tira a gente do estreito para o amplo, para a vida, para chegar. E aí, se esses pais, o que eles fazem, tudo que o que eles têm para dar pra gente de mais valioso é a vida. O restante é acréscimo. Mas ele deveria, mas nem sempre eles vão ficar. Meu pai, por exemplo, foi embora, ele deveria ter cuidado de mim, sim, mas ele não cuidou, mas você tá vivo, você sobreviveu, você tá aqui. A minha mãe me abandonou, sim, mas outra pessoa te pegou, cuidou de você. Entende, gente, que um olhar não é aqui, é uma coisa muito mais profunda, é para algo muito mais amplo. E quando a gente nasce e é filho desses pais e vive ali dentro desse lugar, e de alguma forma a nossa criança não recebe algo que ela acharia que ela deveria receber, a gente fica com os movimentos na nossa vida interrompido. A gente fica com movimentos que a gente chama de amor interrompido. Isso é muito comum nas constelações familiares. As pessoas vêm com muitos movimentos de amor interrompido. Que tudo para elas está ruim, a vida está ruim, nada está bom. Tudo pode ser, elas podem ganhar o mundo inteiro, que elas não estão satisfeitas. Por quê? Porque elas têm movimento de amor interrompido. É como se elas não vinculassem nessa vida, elas não vinculam com as pessoas. Mas aí as pessoas falam, a menina chegou outra vez e falou, a minha mãe acabou com a minha vida. Mas eu falei, não, a sua mãe não acabou com a sua vida, sua mãe te deu a vida. E você está acabando com a sua vida achando que a sua mãe te deu pouco, que a vida que ela te deu é pouca. Entende? Por quê? Porque o movimento de amor interrompido era aquela criança que queria algo dos pais e os pais naquele momento não pôde trazer. Então, naquela mentalidade daquela criança. E aí, essa criança fica com o amor interrompido. Então, a criança que fica com o amor interrompido em direção à vida, tá? Não é o amor dos pais que está interrompido em direção a ela. Ela fica com o movimento interrompido em direção aos pais, então ela não recebe mais essa vida que vem desses pais e não recebe mais nada de ninguém. Provavelmente, às vezes, uma pessoa que faz tudo para todo mundo e não faz nada para si. Pessoas com movimentos de amor interrompido, com a vida interrompida. E por que eu estou falando de pai e mãe? Porque as questões que as pessoas não conseguem resolver nessa esfera doméstica aí, dentro, né, de casa, com o pai, com a mãe, elas vão replicando na vida. E realmente esse movimento de tomar os pais é um movimento, não é um movimento que a gente
faz de um dia para noite, é um processo de vida, né? Mas que começa a partir do momento que você entende que você precisa fazer esse movimento. Então a gente vê muito isso dentro das constelações familiares. A pessoa vem fazer uma constelação familiar e a gente começa a trazer clareza para isso. Ela abre, gente, como assim, né? O que eu estou fazendo na minha vida? E essa vida, esse movimento que você vai fazer, mas a partir do momento que você traz clareza para esses movimentos inconscientes, você pode começar a fazer seu movimento em direção à vida e liberando esse fluxo de vida para você olhar para a vida, olhar para frente. Porque tomar os pais custa, porque se você receber tudo que os seus pais te deram, você vai ter que passar a vida para adiante. Então, o que acontece com muitas pessoas? É muito mais fácil elas crescerem, porque muitas pessoas crescem, mas poucas se tornam adultas. Então, a constelação familiar, ela é para adultos, tá, gente? Para os adultos, para as pessoas que estão dispostas a adultecerem. Porque as crianças, muitas pessoas chegam, né, muito infantilizadas, eu quero resolver esse problema, como se quisesse ficar livre daquela mãe, daquele pai. E isso não é possível. Por quê? Porque você é 50% da sua mãe, 50% do seu pai. E não tem como. Isso não tem como. Você pode fazer diferente, mas você é igual a esses pais. E aí, se você não receber essa vida, toda essa força de vida que chegou para você, você não consegue passar a vida para frente. E tomar o pai e tomar a mãe é junto, tá, gente? Por quê? Porque os pais são uma garrafa e a vida é a água que mora dentro da garrafa. Então, se você não tomar, né, se você não pegar esse pai, essa mãe, você não consegue beber essa vida que está dentro dessa garrafa. E a vida fica bloqueada, a vida fica parada. E a gente precisa abrir espaço para caber vida dentro de nós. Precisa caber mais espaço, abrir mais para a vida. Porque vida e prosperidade é a mesma coisa. Então a gente precisa abrir espaço. E a gente começa abrindo espaço por onde? Por onde a nossa vida chegou. Pela nossa mãe e pelo nosso pai. Para que a gente possa abrir espaços para a gente poder fluir com a vida. Bert Hellinger fala que não importa aonde que a sua semente caia, né? Se for num terreno fértil ou num terreno arenoso ou numa pedra, mas ele sempre tem chance de germinar e crescer. Então não é sobre onde você nasceu, mas é o que você vai fazer com essa vida, entende? Sempre olhando para essa vida como algo muito maior. Esse é um movimento muito profundo nas constelações familiares. Então assim, em tudo que a gente critica, a gente julga e a gente tem dó dos nossos pais, a gente se julga melhor do que eles. E nós precisamos entender que a vida, ele é um rio que flui. É um rio que flui continuamente, né? Os que vão chegando antes de nós são maiores e nós somos menores e vamos passando a vida adiante. Mas quando a gente não concorda com os nossos pais como eles são, não concorda com a vida como ela chega pra gente, a gente se coloca como maior. E aí, isso faz com que a gente inverta a ordem natural da vida. É como se a gente quisesse pegar uma cachoeira, né? Porque a vida vai descendo igual uma cachoeira. É como se a gente quisesse pegar a cachoeira e voltar ela no sentido contrário. Então, é uma agressão à natureza. A gente entender que os nossos pais são grandes, a nossa mãe, nosso pai é grande e nós somos pequenos diante disso. Então, os relacionamentos dos nossos pais é problema deles. Ah, mas a minha mãe não fez isso. Ok, porque muitas vezes essa mãe, ela conseguiu te dar a vida, mas ela estava muito emaranhada ali com as questões dela, com os pais dela. Era o que ela deu conta, é o que foi possível. E muitas vezes na constelação familiar as pessoas acham tipo assim, então tá, eu entendi, coitada, minha mãe não tinha muito para dar, então ela deu isso aqui e tá tudo bem. Constelação familiar não é sobre isso. Constelação familiar é assim, a minha mãe me deu 2 dedinhos, eu queria um copo de água cheia, mas ela me deu 2 dedinhos. Esses 2 dedos, para mim, é o suficiente para me seguir a minha vida para frente. Ela tem força nisso, né? Diante das dificuldades dela, e eu com meus 2 dedinhos, eu sigo adiante. Eu pego essa força da vida e vou para frente. Nunca, jamais se colocando acima dos pais. Nunca, jamais achando que é melhor do que o pai e a mãe. Porque eu vou fazer totalmente diferente. Você pode fazer um pouco diferente, não esquecendo que você é igual aos seus pais. Uma das minhas professoras fala, né, que a mãe tá carregando feijão. Aí você não quer mais carregar feijão, você quer carregar pipoca, por exemplo, milho. Né? Não, você vai carregar feijão. Você não precisa carregar o feijão todo da sua mãe. Porque quando você critica, quando você julga, quando você tem dó, você vai ter que carregar todo o feijão da sua mãe, mas o seu. Não, você pode carregar o feijão, você pode deixar sua mãe com o feijão dela, carregar o seu e carregar um pouquinho de pipoca.
Entende, gente, que eu estou tentando explicar? Para vocês fazer movimentos um pouquinho diferente, mas totalmente igual, diferente, falar que você não é daqui, não, porque você pertence àquele clã, você faz parte daquilo ali. E a gente precisa de muita honra, de muita gratidão, da onde que vem essa força dessa vida, para que a gente possa romper um pouco mais, né? Sair dessas barreiras do nosso clã para poder avançar um pouco mais. Mas se não resolver essas questões, não tomar esse pai, não tomar essa mãe, não vai pra frente. E como que eu sei se eu já tomei meu pai e minha mãe? Não, mas eu tô ótimo, gosto muito da minha mãe, gosto muito do meu pai, mas como é que eu sei que eu tomei meu pai e a minha mãe? Sabe como? Você tem muita queixa na vida? Tudo que faz pra você tá pouco? Você ainda não tomou seu pai. Ainda tá faltando questões no seu relacionamento? Reclama muito do seu marido, reclama muito do seu trabalho, reclama muito das pessoas? Não tomou os pais e as mães, o pai e a mãe, tá? Porque quem toma satisfaz. Quem não toma, idealiza. Então, quem está idealizando aí, querendo que as pessoas sejam o que ela queria que ela fosse, dentro dos relacionamentos, dentro do seu trabalho, com os seus filhos, não tomou a força dos pais. Percebe que é um processo muito profundo esse tomar dos pais? Porque quando você tomar de vez os seus pais, você vai se transformar num doador. Aquela pessoa que recebe a vida como chegou e pode passar essa vida adiante. Porque enquanto isso, se você não tomou seus pais, você fica o quê? Como um tomador. Você não tomou dos seus pais, porque você não recebeu da onde que a vida veio aqui, né? Então você fica querendo tomar de todo mundo. Você quer que o outro te dê mais atenção, você quer que o outro seja assim, você tem que ser assim, nada tá bom, o que você ganha tá pouco, podia ser mais. Reclama do marido, reclama do filho, reclama do patrão, reclama da amiga, tá tudo muito ruim. Então, tem graus, né, gente? Tem gente que reclama mais, tem gente que reclama menos, tem gente que é mais insatisfeito. Então, aí é o nível desse tomar aí essa vida, tomar esse pai e essa mãe, que é um caminho de vida. Tem gente que já tem um caminho mais andadinho aí, mas ainda precisa tomar mais um pouquinho, né? Tomar mais um golinho. Tem gente que não, que não tomou nada, sabe aquela pessoa que tudo que você fizer para ela, ela tá insatisfeita. Você pode dar um mundo para ela, não tomou os pais. Não tomou nada, não recebe a vida, ela não entra no jogo da vida. Porque quando você recebe essa vida, com toda essa força que ela tem, você tem que entrar no jogo. Você tem que entrar no jogo da vida. Você entende que constelação familiar é sobre passar a vida para frente, é sobre viver, é sobre construir algo mais, ser útil para frente. Porque quem recebe a vida pode transbordar, pode ser mais para esse planeta, pode servir. E quem serve com trocas saudáveis são pessoas que prosperam. A prosperidade está nesse lugar, no servir, nas trocas, quando você tem para oferecer. Porque todo mundo tem para oferecer, todo mundo tem vida para oferecer. Mas muitas vezes vocês estão lá virados de costa para a mãe e para o pai, querendo resolver o problema do pai e da mãe, criticando o pai e a mãe, julgando que você é assim, você é assado. Não consegue para frente, não tem relacionamento, a vida não flui, né? E às vezes em um aspecto flui, no outro não flui. E vocês estão entendendo mais clareza falando sobre a constelação familiar? É sobre isso. A pessoa vem para fazer uma constelação com a vida, às vezes, com muitas questões aí, a gente vai olhar, ela tem críticas profundas com a mãe. Né? Muitas mulheres aí com muitas questões de autoestima, muito insatisfeita com o corpo, muito insatisfeita nos relacionamentos. A gente vai ver, não tomou a mãe, não tomou o pai. Né? O pai é aquele movimento que te leva para o mundo. Eu vou falar uma live só para falar da mãe, só para falar do pai, né? A mãe é tudo que é dentro de você, tudo que tem a ver com você é a sua mãe, porque você é gerado dentro dessa mãe, né? A gente nasce junto com a nossa mãe. E aí depois, quando a gente cresce um pouquinho, a gente vai para a mão dos pais, que é o pai, que é a vida, né? A gente vai para a escola, a gente vai para o mundo. Então, quando essas crianças, muitas questões aí na escola, por exemplo, questões com o pai, precisa constelar, precisa olhar para isso, esse lugar onde que esse pai não entra. Então, a mãe e o pai, essa energia, né, que existe, que compõe cada um de nós, é muito importante, essa unidade dentro da gente. E a gente entender que essas nossas demandas infantis em relação aos nossos pais, elas são apenas... a gente olhar para isso, olhar para essa criança, né? Entender que hoje, quem vai cuidar dessa criança? Eu adulto, cuido da minha criança, acolho a minha criança, dou para minha criança o que ela quer, né? Claro que isso é simbolicamente, tá, gente? Mas a gente acolhe a nossa criança interna, traz para ela o que ela precisa, para a gente poder seguir a nossa vida adiante, para que essa criança não fique comandando a nossa vida.
a gente assumir a autorresponsabilidade da nossa vida com honra e muita gratidão por essa vida que chega até nós. Pensa quantas gerações nós somos, quantas forças nós temos, e aí a gente poder olhar para essa vida e seguir para frente, seguir adiante, podendo fazer um pouquinho diferente, sim, mas não totalmente diferente, entendendo que a gente tem tudo isso, mas a gente pode fazer diferente. Então, às vezes, minha mãe é muito assim, você também é um pouco igual ela, só que você pode usar aquele recurso que é dela, que é seu, que é igual a você, um pouquinho diferente. O seu pai, mesma coisa. Você pode usar para outras questões que você acha que vai ser mais, que vai criar mais, mas totalmente diferente não tem. Você pode fazer um pouquinho diferente. E assim as gerações vão passando, que é um exemplo que eu gosto muito de trazer para as pessoas que já me conhecem, já devem ter ouvido falar esse exemplo, mas eu acho que ele é assim, super pontual. Por exemplo, quando começa o iPhone 1, ele vai para o iPhone 2, então eles pegam o melhor do iPhone 1 e levam para o iPhone 2. E o melhor, o 3 é o melhor do 1, do 2, vai para o 3. E o 3, na hora que vai para o 4, é o melhor do 1, do 2 e do 3, vai para o 4. E assim somos nós. Então sempre, tá vendo que não vai pular do iPhone 1 para o iPhone 15. Não tem como fazer isso totalmente diferente, mas é um caminho que de geração em geração, cada geração vai abrindo um pouquinho o espaço, pegando, né, o que funcionou ali para passar para frente. Mas o que acontece com a gente? A gente às vezes não avança, por quê? Porque em vez da gente pegar o que funcionou e fazer um pouquinho diferente, a gente fica virado para trás, julgando, reclamando, achando que foi pouco, que não foi suficiente, com pondo o dedão assim, ó, não quero assim, minha mãe não fez direito, minha mãe foi assim, meu pai nananã, minha mãe. E aí você não consegue ir para a vida. Então o movimento aqui é o quê? Olhar para frente, olhar adiante, caminhar para o mais, para a gente poder fazer esse movimento. Esse é um movimento lindo que a gente faz na constelação familiar. Que a constelação familiar, ela é, bom dia, querida, ela é um movimento lindo em direção à vida, em direção ao mais, é caminhar para essa vida, é criando mais, né? Podendo criar raízes bem profundas nessa terra, para a gente poder gerar mais, ter mais, abrir espaço para a vida, né? Mudando aí a frequência do nosso planeta, mudando a vida do nosso planeta. Então, fala que cada pessoa que chega para fazer uma constelação familiar, vem fazer uma constelação familiar, ela está mudando não só a história da vida dela, a história de todo um sistema familiar. Como isso é profundo, porque a constelação ela não está só no resolver, porque as pessoas vêm para resolver o problema dela. Não, nós vamos olhar para um sistema todo familiar, de vidas, de pessoas que vão poder fluir para frente, por fluxos de vidas que vão se desobstruir e as vidas vão poder ir para frente. É sobre isso uma constelação familiar, é muito mais do que uma simples sessão de terapia, né? É sobre liberar fluxos de vida, é sobre unir o que estava separado, né? Trazer força para esse sentir que a gente corporifica onde? Que a gente traz esse sentir aonde? Onde que a gente toma os nossos pais? A gente toma os nossos pais corporificando a vida, o nosso corpo, o nosso sentir, né? Na nossa gratidão, a gente poder acreditar na força da vida, porque essa força da vida vem de onde? Vem da nossa mãe, vem do nosso pai. É nessa força que a gente precisa se concentrar para a gente poder seguir para frente, nessa vida, né? Porque as pessoas entendendo que o nosso pai é a pessoa, um homem imperfeito, perfeitamente imperfeito, a nossa mãe é uma mulher perfeitamente imperfeita, para ser os nossos pais, que também somos imperfeitos, mas podemos fazer algo de bom com o que nos foi dado. Então não é sobre o que você recebeu, é sobre o que você vai fazer com isso. Lembrando, então, para a gente finalizar essa live, eu quero fazer lives pequenas, que a nobreza não está em dar, gente. A nobreza não está em dar. Muitas pessoas acham que elas ficam dando tudo para todo mundo, faço tudo para todo mundo, eu sou muito boa. Essa não é a nobreza. A nobreza está em receber. Receber a vida como ela chegou para você. Quem recebe a vida do jeito que chegou e faz algo de bom com ela, é nesse lugar que a pessoa pode ir para frente. É nesse lugar que a pessoa pode prosperar por mais, pode caminhar para a vida, para criar mais dessa realidade. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês entenderem sobre a profundidade de uma constelação familiar, é sobre você liberar esse fluxo, aprender a receber toda essa força que vem da vida, que chega até você, para você poder fluir adiante. Então é sobre isso. As lives de toda segunda-feira que vem tem mais, então eu falei muito aqui sobre, né, a gente tomar os nossos pais, tem muito assunto bacana,
muito assunto lindo para descomplicar a constelação familiar e poder trazer clareza, né? Desvendar muitos véus aí no olhar de vocês, para vocês poderem caminhar adiante e poder caminhar para o mais. Então, muita gratidão para quem está aqui hoje, para quem vai estar aqui no futuro, para quem vibrar no coração de vir fazer uma constelação familiar, para liberar o seu fluxo de vida, né? Entrar em concordância com essa vida linda, receber tudo de maravilhoso aí para poder fluir para a vida, fluir para o mais. Então, muita gratidão, muita gente querida aqui hoje para vocês. Namastê.